Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de Santa Maria Goretti, mártir da pureza cristã. Quem foi Maria Teresa Goretti? Uma menina que, com 11 anos de idade, derramou o seu sangue para defender a pureza. Ela foi martirizada por um rapaz que então tinha 19 anos, chamado Alessandro Serenelli. Nós temos os detalhes daquilo que foi o martírio de Santa Maria Goretti exatamente através do testemunho do próprio Alessandro, que morreu com mais de 80 anos de idade como jardineiro de um convento de capuchinhos nas Marcas italianas. Pois bem, o que é que realmente aconteceu entre Alessandro e Maria Goretti? Vejam, Maria Goretti era uma menina extremamente franzina. Na autópsia, nós sabemos que ela tinha somente 1,40 m, nem isto, e que estava subnutrida e sofria já de malária avançada. Aliás, o próprio pai de Maria Goretti tinha morrido de malária. A família de Maria Goretti era uma família muito pobre e nesta pobreza tiveram que se transferir de cidade em cidade e terminaram se remediando ali, prestando alguns serviços e vivendo junto desta família, a família Serenelli, a qual pertencia Alessandro. Alessandro, com 19 anos, nunca tinha tido uma relação sexual. No entanto, ele ardia de paixão e no seu testamento autógrafo escrito com o punho dele, ele diz que ele foi levado a aquele ato extremo, por quê? Porque assistia espetáculos escandalosos. Ou seja, nós estamos falando aqui certamente de cinema e de fotografias, desenhos, etc., que na época, imagine, 1902, não deviam ser nem de longe tão escandalosos como as coisas que nós vemos hoje. No entanto, aquilo foi suficiente para fazer com que o Alessandro começasse a arder de paixão. E ele então tentou várias vezes seduzir Maria Goretti. Isso é um dado muito importante, porque às vezes algumas pessoas, tentando denegrir a santa, dizem: Maria Goretti não sabia nem o que era o pecado. Ela foi simplesmente morta por um maluco e que não tem nada de santidade. Não, absolutamente não. Trata-se de santidade verdadeira e de santidade heróica. Santa Maria Goretti, quando fez a sua primeira comunhão, fez o propósito de antes morrer do que pecar. E esse propósito nela foi muito sério. Era uma família pobre, mas era uma família católica. E a instrução católica de Maria Goretti foi suficiente para que ela soubesse o quanto o pecado desagradava a Deus. Alessandro fez várias propostas, inúmeras e repetidas vezes a Maria Goretti. Se insinuou a ela, inclusive tentou algum contato físico com ela e ela sempre soube se retrair e manter a castidade. Ele então, como uma última tentativa louca, pegou uma espécie de pontilhão em formato de chave de fenda que se usa para furar o couro, os sapateiros, e levou consigo, já arquitetando que se ela resistisse mais uma vez, ele iria matá-la. Dito e feito. Maria Goretti, que o repreendeu para que ele não fizesse aquilo e não desagradasse a Deus, foi então atingida por inúmeros golpes daquele instrumento e pereceu no dia seguinte no hospital de septicemia, depois de ter feito uma cirurgia na tentativa de salvá-la. No entanto, no seu leito de morte, ela perdoou o Alessandro. Eis aí o sinal claro de uma menina consciente que viveu a virtude heróica e que viveu uma santidade até o fim. Que Santa Maria Goretti interceda por nós, interceda pela nossa juventude, interceda por aqueles que ainda conservam a pureza para que a conservem e interceda por aqueles que a perderam para que a recuperem. E assim, lá no céu, poderemos juntos
com ela, louvar e agradecer a Deus que, sem dúvida nenhuma, é o Cordeiro sem mancha que nos aguarda na glória do céu. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.